Olá, bom dia, amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje, sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e sempre ela voltada para a bolsa, ou a gente traz algum estudo aqui para vocês. E eu poderia muito bem falar sobre juros, né, sobre decisão do Copom e etc, mas só que a gente já tinha falado sobre isso na semana passada. E eu sei que um monte de gente vai estar falando sobre a decisão do Copom e etc. Então, o que que eu resolvi fazer? Eu resolvi pegar uma dúvida que chegou e que, para não repetir a palavra aqui, mas eu fiquei em dúvida também sobre qual seria a resposta desse estudo, e seria o seguinte: o que, que vale mais a pena? Investir na empresa em si, que produz os bens, os serviços e etc., ou investir na holding, né, naquela controladora dela, em que a única coisa que faz é deter, por exemplo, aquela empresa ou que é algo muito relevante. Então, para esse estudo de hoje, a gente pegou Itaú e Itaúsa e pegamos Gerdau contra a Metalúrgica Gerdau. E a gente vai dar uma olhada qual delas tem melhor resultado, né? É Itaú ou Itaúsa? É Gerdau ou Metalúrgica Gerdau? Faz alguma diferença você investir na holding ou não? Então comente ali embaixo o que, que você acha antes de ver o resto do vídeo. Enquanto estiver na vinheta, você curte o vídeo, se inscreve e já coloca o teu comentário. Não vale ver a resposta para depois colocar lá no final o comentário. Então a gente já começa depois da vinheta. Bom, pessoal, vamos começar aqui falando nesse vídeo o seguinte: tem algumas coisas que já são dadas para a gente, além da cotação e da gente fazer o nosso estudo que a gente vai falar hoje, que é o seguinte: a gente já sabe que a estrutura da holding em si, ela traz uma ineficiência tributária, porque em alguns momentos você acaba pagando o dividendo dobrado. Uma holding, por mais enxuta que ela seja, ela tem despesas administrativas, porque tem ali algumas pessoas trabalhando, tem pessoas tomando decisão e não são pessoas baratas, então tem aquelas despesas administrativas e às vezes essas holdings possuem dívidas também. Né? Por outro lado, essas holdings elas acabam sendo negociadas com algum desconto. Tá? Então a gente vai tentar descobrir aqui se vale a pena investir na empresa ou se vale a pena investir na holding. Agora, uma coisa fica muito clara em todas as holdings, e aí inclusive naquelas que a gente não vai citar aqui no vídeo, por exemplo, Bradespar contra Vale. Né? A holding ela existe para distribuir o dinheiro recebido para os seus acionistas. Então, se a gente pega aqui os dados, tá? Que eu estou pegando aqui no Investidor 10, que eu tenho cada vez mais me acostumado a usar o Investidor 10, que eu tenho gostado bastante da plataforma. É o seguinte: se você pegar o Itaú, o yield atual dele é 7,33, o yield médio é 4,76. Se você pegar a Itaúsa aqui, o yield atual é 8,94, que é maior do que 7,33. E a Itaúsa, o dos 5 anos, é 6,72, que é maior do que 4,76. Né? Então, a holding, a controlada, vai te dar mais retorno, a controladora, né, no caso, vai te dar mais retorno via dividendos. Isso é claríssimo. Se a gente olhar aqui a Gerdau, por exemplo, ó, o yield atual 7,68, médio dos últimos 5 anos 6,62. Agora, quando a gente passa para a controladora, que é a Metalúrgica Gerdau, que o código é GOAL 4, a gente vê que o yield atual é 13,49 e o médio é 9,51, também é mais. Tá? Se eu colocasse aqui a Vale 3, por exemplo, contra a Bradespar, a gente veria algo similar. Tá? A gente veria aqui, vamos ver se aparece aqui, ó, o yield da Vale atual 10,92, médio 8,12. Vamos aproveitar e mudar aqui para BRAP 4. É muito provável que a gente veja esse número também. Eu só estou na dúvida porque BRAP vai distribuir agora em maio, então não sei se entra quando distribui ou não. São esses aqui, ó, 15 de maio, ainda não distribuiu, mas já entrou aqui na conta. Então, ó, 14,68 atual contra yield médio 14,93. Então, essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente. Antes da gente olhar o retorno, tá? As controladoras, as holdings, imagina que aquela empresa que um monte de velhinho abriu para receber o provento e distribuir de volta. Logo, essas empresas elas vão ter um yield maior,
porque o grande objetivo delas é esse, tá? A não ser que seja uma holding muito endividada, tá? Igual, sei lá, uma Cosan, por exemplo, ela é muito endividada. Aí ela talvez tenha o yield mais baixo. Mas essas holdings que o único objetivo, né, é Itaúsa, agora está mudando um pouco, mas Itaú ainda é muito relevante, é uma empresa que já é geradora de caixa. Né? Gerdau só tem o interesse de pegar e investir em Gerdau, que é a metalúrgica Gerdau contra Gerdau. E Bradespar só tem o interesse de investir em Vale. Então esse tipo de holding, a tendência é que ela distribua mais dividendos. Tá? Então, boa parte do retorno que a gente vai mostrar agora para vocês vai vir de dividendos maiores do que o das controladas. E isso acontece por quê? Porque elas são negociadas com desconto. Tá? E agora vamos passar para o nosso, agora sim, para o nosso estudo aqui. Tá? Primeira coisa que eu quero mostrar é o seguinte. Eu peguei os resultados aqui, os números, eu nem quero que vocês leiam isso, desde janeiro de 2005. Tá? E eu tenho feito um trabalho muito grande, tá? Até maio de 2024. Então são 19 anos aqui de histórico de preços. Tá? Alguns preços que são descontados pelos dividendos e outros não. Outros que são descontados apenas por grupamento, bonificação, enfim, desdobramento de ação e etc., mas não descontado por dividendos. Tá? Por que eu tenho feito um esforço muito grande de fazer os estudos dessa forma? Porque o que acontece mais, o que a gente mais vê na internet é o seguinte: um cara quer provar que o CDI é melhor do que o Ibovespa. Aí ele vai pegar aquele período que o CDI fica maior do que o Ibovespa. O cara quer provar, por exemplo, que Itaú é melhor que Itaúsa. Vocês vão ver que vai ter um monte de período que Itaú é melhor que Itaúsa, assim como vai ter um monte de período que Itaúsa é melhor do que Itaú. Então, se eu quisesse pegar um período só específico, eu posso provar o que eu quiser. E é isso que as pessoas fazem na internet. As pessoas elas pegam um determinado período e provam aquilo que elas querem, mas provam de forma errada, né? Provam de uma forma que não tem nenhum embasamento técnico. Então é isso que a gente vai trazer aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui Gerdau contra Gerdau, né? A Gerdau contra a metalúrgica Gerdau. GGBR 4 contra Goal 4. Já vou colocar aqui a tela para vocês darem uma olhada. Então eu peguei janelas de 5 anos. Para vocês terem uma ideia, tá? De 3 de janeiro de 2005 até hoje, tiveram 3.551 janelas de 5 anos. Então teve a janela que foi de 4 de janeiro de 2010 até 3 de janeiro de 2005, né? 5 de janeiro até 4 de janeiro, 6 de janeiro até 5 de janeiro, 7 de janeiro até 6 de janeiro, enfim. Tá? Tiveram 3.551 janelas. Se vocês olharem, por exemplo, essa primeira aqui, ó, você investir na empresa deu 247%. Você investir na controladora, na holding, deu 211%. Então, essa aqui ganhou. Aí a gente marcou o número 1 aqui. Sempre que essa aqui ganhou, a gente marcou o número 1. Sempre que essa aqui ganhou, eu deixei com o número 0. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, 184,4 contra 184, 190 contra 188. Então, a gente vai marcando dessa forma. Quais foram os resultados disso? Olha só que legal. A empresa em si teve um retorno de 2.454 vezes em janelas de 5 anos, melhores do que a holding. Mas a holding teve 1.097 melhores do que a outra. Então, se eu quisesse provar que investir na holding era melhor, era só eu pegar uma dessas 1.097 e mostrar. Olha só como é melhor. Entendeu? É o que eu falo lá. Agora, o que vale a pena a gente fazer também? O retorno médio. O que é o retorno médio? Qual é a média? A gente está vendo aqui que nesse início aqui, ó, 247%, 267%, mas será que rendeu isso sempre? Não, a média foi 69%. Por quê? Porque a gente tem aqui uma empresa muito cíclica, né? Então, esse período todo inicial aqui, ó, teve muito resultado bom. Só que quando chegou mais ou menos aqui em 2011, ó, já estava com resultado negativo. Então, você tem períodos que são muito negativos dentre esses.
Ó, a gente vai ter períodos aqui, ó, que em 5 anos caiu 40%, a holding caiu 43%, né? Então, a gente precisa ter esse discernimento também. A gente tem um retorno médio aqui de 69% na Gerdau empresa e a gente tem 58,7% na metalúrgica Gerdau, que é a holding. Aqui é o retorno médio em 5 anos, é o CAGR aqui, né, que seria o anual, o retorno anual composto. Tá? Agora, nos últimos 10 anos, eu peguei também dessa forma porque a minha tese era provar que no início a China estava crescendo muito e estava puxando isso. Eu achava que esse número ia vir menor. E olha só o engano que eu tive, né? 92% nos últimos 10 anos. Quer dizer, Gerdau andou melhor nos últimos 10 anos do que nos anos anteriores. Quando a gente pega os últimos 10 anos, a gente está pegando aqui mais de 2.000 janelas, mais de 2.200 janelas de 5 anos aqui. Então, nesses últimos 10 anos, nessas 2.200 e poucas janelas, 92,8% de retorno igual 77%. Agora, a mediana da Goal dá menos 12,5% em períodos de 5 anos. O que isso significa? Significa que mais da metade das vezes quem investiu em Gerdau, incluindo dividendos, teve um retorno negativo. Mesmo ela dando um retorno médio aqui de 58,7%, que é 9,68% ao ano. Mais da metade das vezes esse número aqui ficou negativo, né? Então isso é a mediana. O que isso mostra para a gente? Mostra uma coisa que é muito importante da gente trabalhar aqui e da gente falar para vocês sempre. O retorno da bolsa, ele é um retorno que ele é assimétrico. Né? Muitas vezes você perde e chega um determinado ano que você pega e dispara e você recupera tudo que você perdeu. Né? Então, esses anos aqui, ó, 211, 214, provavelmente foram janelas que você teria perdido nos anos anteriores. Né? Se a gente pegar mais recentemente, por exemplo, ó, vamos pegar aqui, ó, 2021, teve período aqui que a Gerdau, ó, subiu mais de 1.000% a holding. Ó, 1.063, 1.083, 1.158, 1.103, 1.094, 1.127. Por que isso aconteceu aqui em 2020 e 2021? Porque ela passou aqui, ó, muito tempo perto do negativo. Olha quanto tempo ela ficou perto do negativo. Então, quer dizer, a pessoa que aturou esse período todo, lembrando que aqui são janelas de 5 anos, quer dizer, a pessoa que teve menos 57% aqui, ela comprou em 2013. Em 2018, ela já estava com menos 57%. Se ela esperou até 2020, ela provavelmente saiu com um resultado absurdamente bom. Por quê? Porque chegou 2021 aqui, ó, porque chegou o momento que deu 1.100 e pouco. Então compensou aquele menos 57. Isso é típico de empresa cíclica. E a holding ela acaba sendo um pouco mais volátil, tá? Então, quando a gente vai para esse resultado aqui da mediana, chama muita atenção. Mais da metade das vezes, com Goal, você perde dinheiro em 5 anos, por exemplo. Tá? Só que se você pegar o retorno que você tem na média, você tem aqui um retorno bem positivo. 9,68 deve ganhar do CDI. Nos últimos 10 anos, 12,17 vai ganhar com certeza do CDI médio desses últimos 10 anos. Tá? Aí, o que a gente tem aqui? Exceto dividendos agora. A gente já viu que as holdings distribuem mais dividendos do que a empresa em si. Então, quando a gente vai aqui para esse retorno, a gente passa a ver um diferencial maior aqui, ó, de 47 para 32 e de 66 para 47. Enquanto aqui, ó, era de 69 para 58. Ó. Aqui era uma diferença de 1,5% ao ano. Aqui já passa para uma diferença de 2,2, 2,3 ao ano, porque a Goal paga mais dividendo do que a outra, do que a GGBR. Né? Da mesma forma aqui, ó, 14 para 12 dá uns 1,9.
Aqui, ó, 10,7 para 8 dá 2,8. Então, a gente vê que a Goal paga mais dividendo. Quando você tira o dividendo da conta, o retorno da GGBR fica muito maior do que o da Goal. Tá? Então, esse é um ponto que também é importante. Cara, eu quero ganhar mais retorno via dividendos. Provavelmente você vai ter que migrar para a holding e a atuação você vai ver que não vai variar tanto assim, porque a grande parte do retorno que você vai ter vai ser via dividendos. Tá? Ah, eu quero ter uma carteira de mais crescimento. Provavelmente você vai ter que investir na ação em si. Nada contra você ter as duas empresas. Tá? Bom, olhando o Gerdau, parece que vale mais a pena investir na empresa do que na holding. Vamos olhar se Itaú contra Itaúsa dá o mesmo resultado agora. Itube contra Itaúsa, incluindo dividendos. Mesmíssima coisa, tá? Do que eu fiz da outra vez. Só que agora, ó, Itaú ganhou 1.318 janelas de 5 anos, então eu poderia provar que Itaú é melhor do que Itaúsa, se eu quisesse, e Itaúsa 2.233. Então Itaúsa ganhou na maior parte das vezes, inclusive aqui o início, ó, ela estava ganhando. Nesse período atual, eu acho até que é Itaú que está ganhando. Ó, nesse período atual, é Itaú que está ganhando. Tá? Então, se tiver que voltar para a média hoje, parece que faz mais sentido investir em Itaúsa. Pelo menos é o que a gente recomenda lá dentro do Dica de hoje. O retorno médio de Itaúsa foi maior, incluindo dividendos. Tá? 94,4% contra 81%. Um rendimento de 14,22%, que se o IPCA ficar ali em torno de 4,5%, 5%, a gente está falando de IPCA mais 9 e IPCA mais 10, que é lindo, né? A gente já viu o gráfico de IPCA mais 6 como sobe, então o resultado de IPCA mais 9 seria absurdamente bonito. Mesmo se o IPCA médio ficar em 6, o IPCA mais 8 é muito bonito também. Nos últimos 10 anos, a gente já vê que está muito empatado entre os dois. Então, Itaúsa estava melhor lá atrás. Nos últimos anos, patinou um pouco, porque teve alguns investimentos não tão bons assim. Então, 13,60 contra 13,74 e a mediana aqui, ó, com uma diferença muito menor. Você vê que a mediana varia muito mais em empresa cíclica, igual a GGBR e a Goal. Então, se você está em empresas cíclicas, se prepare para que mesmo em períodos de 5 anos, você tenha resultados negativos. O que são empresas cíclicas? Empresas de construção, empresas de varejo, empresas de commodities. Por exemplo, a Petrobras ela subiu um monte, a PetroRio subiu um monte, mas é possível que em algum momento no futuro elas passem mais do que 5 anos e deem um resultado negativo, porque são empresas cíclicas. A gente pode ter um ciclo de queda do petróleo, pode ser em 2030, em 2035, em 2040, pode ser ano que vem, um período de queda de 5 anos, de 10 anos do preço do petróleo que atrapalha, por exemplo, essas empresas. Tá? Então, tudo isso precisa ser medido. Já em um banco é mais difícil disso acontecer. Numa empresa de saneamento ou numa seguradora é mais difícil disso acontecer. Tá? Então, você vê aqui ó, que a mediana ela já se aproxima, mas, de novo, ela é assimétrica. O período aqui de 300% puxa para cima a média, enquanto na mediana não. Tá? Então, de novo, a gente vê que o retorno de ações são assimétricos. E exceto dividendos, será que muda o resultado? A gente já sabe que uma holding paga mais do que a empresa. Então, se eu tirar o dividendo da conta, será que Itaú fica melhor do que Itaúsa? E pasme, mas sim. Tá? Ah, eu não quero receber dividendo. Para mim não importa o dividendo de Itaúsa ser maior agora. Vai valer mais a pena você investir em Itaú. Agora, o retorno médio é maior de Itaúsa. Olha só como é louco. Né? Aqui o que eu digo é que é quase que um empate técnico, né, entre as duas. Quer dizer, lá atrás Itaúsa foi melhor e no momento atual Itaú está melhor. Tá? Se você não liga para dividendos. Tá? E aqui ó, a mesma coisa. Ó, a gente vê que Itaúsa, o retorno médio e a mediana está até quase que equilibrado, 40,7 para 40,6. Nem está mostrando tanto a assimetria do mercado assim quando você pega os últimos 10 anos. Então, gente, o que eu queria aproveitar para falar é o seguinte, acabou que ficou inconclusivo, né? Não tem uma resposta objetiva dizendo assim,
a controladora ou a holding é sempre melhor do que a empresa, ou a empresa é sempre melhor do que a controladora. Né? O que as pessoas acabam fazendo é estuda aquele desconto e acaba investindo quando esse desconto está maior do que a média, né, na holding ou na outra. Ou se não, faz igual a mim, cara, esquece isso, investe naquela que você gosta mais, ou nem liga para isso, investe em qualquer uma, que no final das contas dá muito parecido. Tá? Na Gerdau deu melhor a empresa, na Itaúsa deu melhor a Itaúsa, mesmo que nos últimos 10 anos tenha ficado um pouco mais empatado, e nesse caso ficou inconclusivo. Mas eu acredito que a gente aprendeu muita coisa aqui hoje. Né? Quais são as duas coisas principais que a gente aprendeu, embora o título do vídeo não tenha chegado a conclusão nenhuma? Os 2 pontos foram os seguintes. O primeiro, né, uma holding paga mais dividendo do que a empresa. Ah, eu quero uma carteira previdenciária, eu gosto de ficar recebendo dividendo. Você vai investir mais na holding. Né? Inclusive, se colocar imposto de renda, provavelmente na empresa que paga menos dividendo, a gente deve ver um impacto maior de imposto de renda em termos de ganho de capital, que talvez a gente não vai ver na holding. Tá? E o segundo ponto é o seguinte, né? É que a gente, quando está investindo em períodos de 5 anos ou mais, muito provavelmente a média de retornos que vai trazer é maior do que a mediana. Então vai ter momentos que são assimetricamente muito favoráveis, que você vai ganhar 300%, 400% em 5 anos, e eles vão acabar mais do que compensando aqueles períodos de queda de 50%, de 60%, e vão trazer a média para cima. Né? Então é importante você conseguir observar isso. E esses momentos são muito mais relevantes em empresas cíclicas, como a Gerdau, do que em empresas mais perenes, como Itaú e Itaúsa. Né? Então faz muito mais sentido numa empresa cíclica você ficar tradando e negociando e vendendo quando tem um crescimento mais forte, do que numa empresa igual a Itaúsa, que talvez você possa carregar mais para longo prazo. Eu acho que esses são os 2 ensinamentos aqui, e agradeço aqui a todo mundo que está assistindo, e gostaria de avisar para vocês o seguinte. Bom, eu queria aproveitar e fazer um convite para vocês para assistir ao fechamento de mercado agora na segunda-feira. Eu acho que quem está aqui me assistindo sabe que o fechamento de mercado acontece todas as segundas-feiras às 7 horas da noite, ele dura meia hora. Nessa segunda-feira em questão, a gente vai botar um pouquinho mais de tempo. Por quê? Porque a gente vai oferecer a carteira plena. Tá? E a carteira plena é uma carteira que é a nossa carteira mais completa, porque tem um investimento de cada coisa. Tem uma carteirinha ali de ações, uma carteirinha de renda fixa, uma carteirinha de fundos imobiliários, uma carteirinha de internacional e etc. O nosso objetivo na carteira plena é trazer para vocês ser mais generalista, um pouco de cada coisa, ao invés de ser especialista em cada coisa. Então, nós somos 5 analistas dentro da carteira plena e que a gente vai trazer para você o que? A segurança de fazer o investimento. Tanto para a pessoa que começa, quanto para a pessoa que já está há 3, 4, 5, 10 anos e continua cheio de dúvidas, continua achando que não está saindo do lugar, a carteira plena é o ideal. Tá? Então, a gente vai estar fazendo essa abertura de carrinho da carteira plena no fechamento de mercado às 7 horas da noite, com preço especial na segunda-feira agora. Não perca, espero vocês lá. Agradeço por todo mundo ter assistido ao vídeo e não deixe de dar o like ali embaixo e se inscrever no canal, que é importante para outras pessoas terem acesso a esse vídeo também. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.